Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindo ao nosso canal. Quero saudar com alegria renovada a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, Meimei Gravatá, a quem abraço com carinho e afeto, desejando que todos estejam em paz com Jesus. Na página 52 da obra Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles transmitiu, através de Divaldo Franco, o seguinte: quando nada te assode a alma, nem te penetre os sentimentos em forma de acúleo, de espinho e dor, estarás em perigo. Você pode me perguntar, qual o sentido desta frase para o contexto dessa reflexão que vamos fazer? É que eu desejo chamar-lhes a atenção para a necessidade dos desafios, das quedas e dos recomeços no processo de evolução espiritual. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre a lei de destruição. A quinta lei moral, constante da parte terceira de O Livro dos Espíritos, em cuja composição identificamos 7 itens: destruição necessária, destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Evidentemente que o tempo disponível não nos permite comentar com razoável profundidade sobre todos esses subtemas que estão nessa quinta lei moral, a lei de destruição. E nós incorreríamos em erro se ficássemos apenas na superficialidade. Por essa razão, eu escolhi apenas 2 itens para refletirmos: a destruição necessária e a destruição abusiva, e os flagelos destruidores. Como de praxe, nessa terceira parte das leis morais de O Livro dos Espíritos, Kardec inicia perguntando lá na questão 728, é lei da natureza a destruição? E os espíritos responderam, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. É preciso penetrar o espírito da letra nessa resposta. Porque o senso comum aponta para nós que destruição é algo semelhante, o sinônimo de aniquilação. E do ponto de vista espiritual, não é. A própria resposta dos espíritos a Kardec na questão 728 já mostra isso para a gente. Porque eles dizem, o que chamais destruição não passa de uma transformação. E apontam logo em seguida a finalidade dessa transformação: a renovação e melhoria dos seres vivos. Mas os espíritos, na resposta, eles colocam a destruição como algo necessário. Não tem como fugir dela. Mas
Reitero, não no sentido da aniquilação, mas no sentido da transformação, da renovação. Por isso que eles dizem, preciso é que tudo se destrua. A destruição de que eles falam não é aquela que nós imaginamos. E há outra curiosidade na resposta. Porque eles falam renovação e melhoria dos seres vivos. Portanto, eles estão falando aí dos representantes dos reinos animal e hominal. Mas essa questão 728, ela tem um desdobramento. Um subitem. Na questão 728A, Kardec perguntou: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E os espíritos responderam: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Lembrar que nós somos co-criadores. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas, porque passa. Aparentemente complicada a resposta para entendimento, mas a gente consegue desvelar algo interessante na resposta. Os espíritos superiores estavam falando dos representantes do reino animal. As espécies animais se entram e devoram para a manutenção da própria espécie, para evitar a superpopulação. E quando um animal devora outro, os despojos do que foi devorado servem de alimento, renovando o ciclo de vida. A parte essencial dos seres, lembra os luminares aí da espiritualidade, não é o envoltório físico, mas o elemento anímico que o impulsiona. O elemento esse que, sendo também imortal nos animais, retorna ao palco da vida terrena para a continuação da sua jornada progressiva, como acontece com todas as criaturas de Deus. Nós estamos falando dos representantes do reino animal. Na questão 729, Kardec perguntou se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? A gente sabe que existe uma lei que é a lei de conservação. É uma lei moral. E os espíritos responderam: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. É porque Kardec perguntou, ora, se a regeneração se faz necessária, e para isso é preciso haver destruição, por que a natureza protege, conserva e preserva os seres vivos? E aí os espíritos dizem, para que não se dê antes do tempo, ou seja, tem que ser uma coisa no tempo certo. Eles dizem mais, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir.
Ele continua falando do princípio inteligente, do reino animal. Se fosse o reino animal, os espíritos diriam dos seres inteligentes. E aqui vale a pena a gente recordar o livro do Eclesiastes, no capítulo 3, em que está escrito: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar e por aí vai. É longa a descrição desse capítulo 3 no livro do Eclesiastes. Então, a resposta dos espíritos tem tudo a ver com esse tempo previsto aí no capítulo 3 do livro do Eclesiastes. Todos nós reencarnamos com uma quantidade de fluido vital necessária à existência a ser vivida. Por essa razão, nós não podemos antecipar a nossa destruição, simbolizada pela morte, pela desencarnação, às custas de extravagâncias e dos flertes com o perigo. Claro que não. Não podemos fazer isso. Quem recebeu no planejamento reencarnatório a programação de viver 90 anos, vai ter que viver 90 anos. Veio com fluido vital para isso. Agora, evidentemente que se não cuida bem do corpo, sofrerá o espírito. E aí talvez não viva os 90 anos, porque vai consumir o estoque de fluido vital antes da hora. Daí a razão da lei imediatamente anterior a essa de destruição, que é a lei de conservação. Todo ser humano tem horror à morte, sem dúvida. Razão pela qual Kardec perguntou na questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem, instintivamente, tal horror, que ela lhe é sempre o motivo de apreensão. Todos nós entendemos a morte como a destruição total, irreversível, do corpo, porque o espírito é imortal. Mas é fato que todos nós temos horror à morte, uns mais, outros menos. E os espíritos responderam: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. O desanimado não espera mais nada a não ser a morte. Então, prolongar a vida significa dizer: eu vou viver de acordo com as leis de Deus, com o Evangelho de Jesus, respeitando o meu corpo físico, sabendo que o meu corpo espiritual sofrerá se eu agredir meu corpo físico e vice-versa. Por isso nós temos que nos conservar, mesmo sabendo que um dia a destruição nos alcançará com a morte. Não tem dúvida. Entende? Porque eu comecei com aquele pensamento de Joana de Ângeles: quando nada te assode a alma, nem te penetre os sentimentos em forma de acúlio e dor, estarás em perigo. Ou seja, estarás desanimado. Estarás, como diz a música do Raul Seixas, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar.
Mas o complemento dessa resposta dos espíritos a Kardec é importantíssimo. Que os espíritos disseram assim: a voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz ainda que pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da lição que Deus lhe concede. Aí os espíritos colocam uma conjunção adversativa. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela, à sua sorte, do que ao seu Criador. E isso é fato, corrente entre nós humanos. Essa voz íntima chama-se consciência. E o que ela representa? A intuição. A intuição está dentro de nós. A intuição não é externa. A intuição é interna. Ela é a parte que está no nosso subconsciente, que guarda todo o nosso passado espiritual. Mas como eu disse no início, nós iremos abordar apenas 2 itens. E passemos agora a refletir sobre os chamados flagelos destruidores. Na questão 737, Kardec perguntou: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Porque parece algo contraditório, né? Um pai de amor, de bondade, de misericórdia permite que aconteçam esses flagelos. Pode parecer que há uma incoerência nisso, mas claro que não. A resposta dos espíritos explica muito bem. Eles disseram: para fazê-la progredir mais depressa. Ela quem? A humanidade. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Mas, novamente, o complemento da resposta é importantíssimo, porque ele vai chamar a atenção para a chamada egóica visão humana. Os espíritos continuaram dizendo: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, os flagelos. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito dos prejuízos que vos causam. Só se chama flagelo porque causa prejuízo, porque dá problema, dá dor, dá sofrimento, dá perda. E os espíritos disseram ainda: essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, é uma espécie de aceleração do processo. Se não fosse isso, o processo ia ser muito demorado, de aperfeiçoamento, de melhoria. Então, todas as vezes que essas coisas acontecem, nós temos que ver pelo lado positivo, pelo lado bom. Por exemplo, a pandemia da Covid-19, um flagelo. Atingiu a humanidade em geral, todo mundo. Milhões de desencarnados pela doença. Qual é o produto ou subproduto positivo disso tudo? Do ponto de vista físico, a prevenção, o respeito às leis sanitárias, o cumprimento das orientações sanitárias.
Do ponto de vista espiritual, tivemos de pagar uma fatura que estava devida. As pessoas ficaram mais religiosas na pandemia. As pessoas tiveram avanços qualitativos na sua fé com a pandemia. Isso é fato. Em bom português, os flagelos são a resposta às nossas teimosias, à preguiça e ao descaso com as coisas do espírito. Mas Kardec avançou no assunto na questão 738, perguntando: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? As perguntas do Kardec não eram fáceis. Só que do outro lado tinham espíritos superiores, extremamente inteligentes e preparados. E eles responderam: pode. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Não é uma forma de progresso? Sim. Não só pelo flagelo, mas também nós progredimos por esse aspecto. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Aí ela faz uma chamada de atenção, né? Olha, Deus coloca à disposição de você tudo o que você precisa para progredir. Dá inteligência, dá o livre-arbítrio, dá a capacidade de escolher, de pensar, de refletir. O homem, porém, não se aproveita desses meios, disseram os espíritos. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Os flagelos são a resposta às nossas teimosias, à nossa preguiça, ao nosso descaso e com as coisas do espírito. Mas você também poderia perguntar, e agora já não é mais Kardec, mas sou eu e você, qual é a necessidade dos flagelos? Essa nossa indagação o Kardec fez lá atrás, na pergunta, na questão 740. Quando ele perguntou: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Ou seja, os flagelos naturais, os flagelos da vida, são provas morais para cada um de nós. Para que a gente, inclusive, reveja todo esse nosso conteúdo moral. E os espíritos responderam: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Olha que interessante. Os flagelos são provas? Sem dúvida. Mas para que essa prova? Aí ele apresenta as razões. Exercitar a inteligência, demonstrar paciência, demonstrar resignação, aceitar a vontade de Deus. E quando a gente consegue isso, a gente pode então manifestar os sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor. Ou seja, tudo aquilo que é contrário ao egoísmo. Porque vai ser exatamente nessa situação de dificuldade que nós vamos ter mais necessidade de ser abnegado, desinteressado, de amar o próximo. Vale a pena observar que essas qualidades ou virtudes
que os espíritos chamam a atenção, elas estão lá no homem de bem, descrito no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos. É fato que os flagelos acabam por atender à lei de progresso a que todos estamos submetidos, sem dúvida. Por isso que o saudoso Chico Xavier dizia: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Joana de Ângeles, comentando sobre essa lei de destruição, na obra Leis Morais da Vida, ela esclarece que, à parte dos flagelos naturais que se impõem à humanidade, nós precisamos considerar os flagelos pessoais que nos alcançam todos os dias. E ela aponta o seguinte: primeiro, hostilidade. Há quem hostilize o próximo por prevenção, por despeito, por inveja, por ira, pelo simples prazer de inquietar a criatura. São aquelas pessoas que estão mal consigo próprias e que estão seguindo a largos passos rumo à loucura. Segundo flagelo pessoal, medo. Coisa alguma não deve se afigurar como apavoradora para nós. A vida é constituída de experiências vitoriosas ou não. Na vida temos que aprender a perder, tanto quanto aprender a ganhar. Mas são experiências que devem ensejar aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Nós não devemos sofrer por antecipação, nem permitir que o fantasma do medo nos perturbe o discernimento ante aquelas coisas simples da vida, simples ou não simples, complicadas podem ser, mas as coisas que são úteis. Nós não devemos ficar assustados, perturbados, receosos injustificadamente. O terceiro flagelo pessoal são os companheiros perigosos. São flagelos. São envolventes, persuasivos, muito gentis na maioria das vezes. Mas são indiferentes à gravidade dos problemas que perturbam o próximo. Muitas vezes eles se fazem solidários quando a pessoa está equivocada. Ou seja, eles se comprometem com o erro. O quarto flagelo pessoal é a agressividade. O agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, num lamentável processo de agravamento dos sentimentos. A agressividade que procede do espírito, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada. O quinto flagelo pessoal, diante das dissensões, as discórdias, as contrariedades, jamais faltarão dissensões. Enquanto nós não nos despojarmos do que Joana chama sombrios andrajos do egoísmo e do orgulho. Interessante. Sombrios andrajos. Do egoísmo e do orgulho. Estão em toda parte, em todo canto. Agora, só nos alcançarão se nós nos envolvermos indevidamente com os problemas do próximo.
Nós não devemos negar ajuda, mas não podemos nos envolver espontaneamente. A sexta, ou sexto flagelo pessoal, é a dúvida de algumas pessoas quanto à imortalidade da alma. Muitos ainda acreditam que com a morte orgânica tudo se acaba, quando a gente sabe que não. Aliás, a desagregação das moléculas prossegue num processo de transformação. Agora, não podemos aniquilar a vida. Desintegra-se a forma, o corpo físico, mas não a essência, que é o espírito. Nossa alma, nosso espírito é imortal. Acabará o corpo físico. Agora, nós não temos o direito, de interromper uma vida que está se formando, sob nenhum pretexto, salvo aquela exceção apresentada pelos espíritos, a pergunta de Kardec em relação à vida da mãe. Fora essa questão, a nossa luta deve ser de preservação da vida, de respeito ao direito à vida, tido como algo mais importante que Deus deu à criatura, para que a criatura pudesse progredir. Esperando ter contribuído para a compreensão do tema, eu agradeço a atenção dispensada e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.